terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e nós vamos dar início à nossa aula de português. Hoje, lá na página 66, nós estaremos vendo o tio, tá? O tio. O que seria o tio? É um sinal gráfico e ele indica uma vogal nasal. Então, o tio, nós vamos vê-lo em palavrinhas assim como balão, mão, não e sabão, tá? Lá na página 66, nós temos uma cantiga. Vamos cantar? Cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Então, na página 67, nós temos um desafio. Lá no número 1 diz assim: o que as palavras destacadas lá na musiquinha da página 66 têm em comum? Então, nós vamos observar as palavrinhas aqui. E aí, a gente tem essas palavrinhas sublinhadas: balão, mão, não e sabão. O que elas têm em comum? Justamente esse sinal aqui que nós estamos aprendendo. Esse sinal gráfico, tá bom? Que indica um som nasal, tá? Sempre quando nós vamos falar usando essa sílaba, então é um som nasal. Nós usamos o tio, tá? Então, é isso que nós temos em comum aqui. As palavras destacadas têm em comum. Na número 2, diz assim: como é chamado o sinal que aparece a primeira vogal das palavras? Tio. O nome deste sinal é tio. Então, quando o tio aparece em uma palavra, significa que elas terão um som nasal, ou seja, que sai pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos lá. É verdade? O tio não é acento? Ele é um sinal gráfico? E aí, o que você acha? Exatamente, é verdade. O tio é um sinal gráfico, como eu já falei, que indica a vogal nasal. E ele não é um acento, tá? O tio é um dos diferentes sinais que existem para modificar o som das palavras. Em português, o tio ele pode aparecer sobre as vogais A e O e serve para marcar o som nasal da vogal. Em outras línguas, pode aparecer em outras letras, tá bom? Mas em português ele só vai aparecer sobre as vogais A e O, ok? Então, pessoal, recapitulando, nós só iremos usar o sinal gráfico tio sobre a vogal A e sobre a vogal O. Um exemplo disso, nós temos aqui a palavra coração. Na palavra coração, nós usamos o tio sobre a letrinha A, sobre a vogal A. Já na palavra corações, no plural, coração no plural, nós vamos utilizar o sinal gráfico sobre a vogal O, tá bom? Nós só vamos utilizar esse sinal gráfico, tio, sobre vogal A e vogal O, certo? Então, vamos lá, página 74. Nós temos atividades. Use o que aprendeu. Então, nós vamos ler essa cantiga, tá bom? Para depois resolver as atividades. Quem não conhece Capelinha de Melão, vamos cantar? Capelinha de melão é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, 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 João. Então, gente, número 1. Que festa típica é revelada na cantiga Capelinha de Melão? E aí, responde aí. Isso, muito bem, acertou quem falou, festa junina, né? A festa de São João, que está falando aí na nossa cantiga. Então, quem aí nunca participou ou nunca ouviu falar da festa junina? O que tem lá na festa junina? Tem fogueira, tem bandeirinhas, tem as comidas típicas, tem as danças, as músicas, né, que fazem parte da festa. Isso varia muito de região para região, né? Algumas regiões a festa junina ela é mais forte,
as pessoas costumam fazer, e em outras regiões nem tanto, né? Então, número 2. Marque as características presentes no texto que estão relacionadas ao gênero cantiga de roda. Então, vamos lá. Letra de fácil compreensão, ok? Isso, marca então. É uma letra de fácil compreensão. É uma letra de difícil memorização? É difícil a gente memorizar essa cantiga aqui? Não, né, pessoal? Muito fácil. É uma letra sem rimas? Não, não marca. Por quê? Porque tem rimas, né? São João com manjericão, acorda não com João, então está rimando. Tem rimas. Letra com rimas, né? Marcamos lá. Letra com repetições? Sim, ela se repete, né? Nós temos que cantar mais de uma vez cada um dessas estrofes. Na número 3 diz assim: copie as palavras com tio presentes na cantiga e depois separe-as em sílabas. Então, vocês irão pausar o vídeo, vai lá na cantiga Capelinha de Melão e copia nas linhas todas as palavrinhas que tem tio, esse sinal gráfico, tá bom? Então, vamos lá? As palavrinhas que vocês devem copiar são melão, São, João, manjericão e não, tá bom? Depois, vocês irão separá-las em sílabas ao lado, tá bom? Ao lado de cada palavrinha. Na número 4, diz o seguinte: por que as palavras manjericão e dormindo foram escritas com N intermediário? O que quer dizer intermediário? Nós já vimos. Ficam no meio da palavra, não estão nem no início nem no final, ela está no meio, a letra N, tá? Então, por que é escrito com N? Porque após a letra N, nós não temos nem P e B. Se nós tivéssemos a letra P ou B após a letrinha, não escreveríamos com N, e sim com M. Lembra da regra? M antes de P e B. Continuando então, na página 75, diz assim: para fazer mais, resolva as atividades a seguir. Então, aqui nós temos mais uma cantiga. Vamos cantar juntos? Pombinha Branca é o nome. Pombinha branca, o que está fazendo? Lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me secar, vou pra janela pra namorar. Passou um moço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar, cuspiu no chão. Limpa aí, seu porcalhão. Gente, lá na número 5. Que ações comuns a seres humanos podem ser observadas nessa cantiga? Quais são as ações comuns a nós, seres humanos, que nós fazemos? Que está falando lá na cantiga. Isso aí, acertou quem falou. Lavando roupa, né? E iria a um casamento, que a pombinha iria a um casamento. Tá? Na número 6, diz assim: copie as duas palavras em que o M, a letra M, apresenta marca de nasalidade. Então, quais são as duas palavras que apresentam marca de nasalidade? Para um pouquinho o vídeo, dá uma lida lá na cantiga e responda. Então, acertou quem falou a palavra pombinha e limpa. Por que essas palavras foram escritas com M? Por que as palavras limpa e pombinha foram escritas com M? Porque depois da letra M aparecem as letras P e B, muito bem. O que as palavras destacadas têm em comum? Na número 8. As palavras destacadas lá na cantiga. E aí, o que elas têm em comum? Branca, fazendo, lavando, casamento, mandei, sentar.
Acertou quem falou o N intermediário, o N no meio da palavrinha. Número 9. Por que essas palavras foram escritas com N? Novamente, porque após a letra N, não aparecem as consoantes P e B. Aparecem outras consoantes diferentes de P e B. Tá bom? Então, número 10. Quais as outras palavras que apresentam marca de nasalidade na cantiga? E aí? Quais são? Então, acertou quem falou chão e porcalhão. Vamos ver. Por quê? A palavra chão, porcalhão e a palavra chão, onde está? Aqui, chão e porcalhão apresentam o sinal gráfico til, por isso tem um som nasal. Então, número 11 diz assim: qual é o sinal que indica som nasal nessas palavras? E aí, qual o nome deste sinal? O sinal que nós aprendemos hoje? Muito bem, é o til. Na número 12, na segunda estrofe, copie o artigo e o substantivo que ele acompanha. Então, nós vamos lá, voltando na cantiga. Nós temos aqui a primeira estrofe, temos a segunda estrofe. Então, aqui nessa segunda estrofe, nós temos um artigo. Qual é esse artigo? Isso, muito bem que falou, um. Nós temos o artigo 1 e o substantivo que acompanha é moço. Então, volta lá e escreve. O artigo 1 acompanha o substantivo moço. Número 13. E esse artigo, ele é o quê? É um artigo definido ou indefinido? Muito bem, indefinido. Artigo indefinido. Uns, uma ou umas, tá? Esses são os artigos indefinidos, lembra? Número 14. Leia novamente o último verso e responda: quem cuspiu no chão? Explique a escolha do artigo em sua resposta. E aí, quem cuspiu no chão? Foi um moço cuspiu no chão ou um moço cuspiu no chão? E aí, qual que nós vamos marcar? O segundo quadrinho. Mas por que o moço cuspiu no chão? Porque esse moço já havia sido mencionado. Já havia sido mencionado na cantiga. Vamos observar? Então, diz assim: passou um moço de terno branco, chapéu de lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar. Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão. Quem? O moço que havia sido mencionado lá em cima. Entendeu? Então, pessoal, lá na página 77, nós temos mais um desafio. Diz assim: complete as lacunas nestas frases inspiradas na cantiga, com um artigo definido. Que quais são os definidos? Vamos relembrar: o, a, os, as, tá? Singular e plural. Ou indefinido. Quais são os indefinidos? Um, uma, singular, uns, umas, plural. Então, vamos lá, letra A. Era uma vez pombinha branca. E aí, qual artigo nós vamos colocar aí? Um definido ou um indefinido? Muito bem, um indefinido. Era uma vez uma pombinha branca. Letra B. Ela tinha um casamento para ir. Muito bem. Letra C. A pombinha conhecia um moço. Então, todos esses primeiros aqui, esses três primeiros, serão artigos indefinidos, tá bom? Porque nós estamos obedecendo a ordem lá da cantiga. Eles ainda não foram mencionados. Então, nós vamos usar um artigo indefinido. Agora, na letra D, diz assim: moço usava terno branco e chapéu de lado.
o moço que já foi mencionado. A pombinha conhecia um moço, então esse moço já foi mencionado. Nós vamos usar artigo definido. Letra E. O moço era namorado da pombinha. Quem? O moço, artigo definido. E letra F. O moço era porcalhão porque ele cuspiu no chão. Quem? O moço, aquele que havia sido mencionado lá no início da cantiga. Pessoal, então, para vocês fazerem as atividades da página 78, vocês irão pausar o vídeo nesta imagem, onde nós temos aqui várias palavrinhas, que são as palavrinhas que completam as lacunas que estão lá na página 78, tá? Então, tem a palavra verbal, poema, rima, versos, musicalidade, roda, visuais, não verbal, canção, informal, concretos, populares, musical, regional, estrofes e verbal novamente. Reparem que a palavra verbal, ela aparece 2 vezes porque realmente ela repete, tá, pessoal? Lá na atividade, ela tem que aparecer 2 vezes. Então, vocês irão dar uma pausa nesse vídeo, nessa imagem, vocês irão tentar completar com essas palavrinhas aqui. Nós vamos usar todas elas na atividade da página 78, ok? Então, gente, corrigindo. Eu aprendi que poema é um texto escrito em versos, que se juntam em estrofes. Muito bem, então aí na primeira bolinha, vocês irão completar, tá? Com as palavrinhas poema, versos e estrofes. Corrijam aí, tá, pessoal, para ver se vocês acertaram. Lá na segunda bolinha. Além disso, os poemas podem apresentar o quê? O que vocês escreveram? Rima e musicalidade. Terceira bolinha. Também aprendi que existem poemas que são visuais ou concretos, que misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quarta bolinha. Estudei as letras de canção que unem a linguagem verbal e a linguagem musical. E na última e quinta bolinha, conheci também algumas cantigas de roda, que são canções populares que valorizam a cultura regional, o que possibilita o emprego da linguagem informal. Tudo bem até aí? Então, agora, pessoal, na parte da gramática, vamos recordar tudo que nós já vimos até agora. Então, nós vimos os substantivos e nós vimos também os artigos, tá? Os substantivos nós vimos o comum e o, muito bem, o próprio, comum e o próprio, então escrevam lá. Nós vimos também o composto e o simples, lembra? Simples e composto. Nós também vimos o derivado e o primitivo, o concreto e o abstrato. Lá no artigo, nós vimos que os artigos são definidos e indefinidos. Quais são os definidos? O, a, os, as. E os indefinidos? Uma, uns, umas. Na parte de ortografia, então, nós vimos aqui consoante, vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal, vogal, consoante, vogal e vogal, palavras consoante, vogal e vogal, que são o quê? Como que nós chamamos isso daqui que nós aprendemos? De padrões silábicos, né? Quando a gente observa a sílaba, as letrinhas de cada sílaba das palavras. Também vimos palavras com C e QU, com G e GU, um R, 2 Rs, um S, 2 Ss. Correspondências entre letras e sons, né? Também vimos o O
I, não U, IE e não I, correspondências entre letras e sons. E também vimos, na aula de hoje, o tio, o M e o N, palavras com marcas de nasalidade. Então, escrevam aí. Tá bom, pessoal? Então, um beijinho e até a nossa próxima aula.